Good evening, everyone. Would somebody like to say the opening prayer, please? Boa noite, Ana Cláudia. Posso fazer? Muito obrigada, meu querido. Muito obrigada mesmo. Senhor nosso Deus, Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, agradecidos eternamente por esse dia, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais sobre os ensinamentos deixados pelos nossos queridos amigos espirituais. Te pedimos, Senhor, que abençoes a nossa semana, nos proteja e nos livre de todos os males, perigos e acidentes, e que assim possamos estender a todos aqueles que aqui estão e os que não puderam chegar. Abençoa os nossos familiares com saúde e que nunca falte o trabalho. Obrigado por tudo que temos e somos, Senhor, e por todas as oportunidades que nos concedeste nessa encarnação. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, minha querida. Então, fazendo um breve apanhado do que temos conversado até agora, a nossa querida mentora Joana de Ângelis nos esclarece que as doenças do corpo provêm das doenças da alma, que a alma contraiu pelo mau uso que fez no passado do seu livre arbítrio. E as consequências dessas más escolhas, entendendo por más escolhas, escolher de uma maneira divergente com a lei divina, que garante o nosso bem-estar, a nossa saúde integral, a nossa felicidade ao curto e ao longo prazo, e prejudica o fluxo de energia, que é o que sustenta o fluxo do pensamento de Deus, sustenta o universo. O fluxo de energia da nossa alma é o que mantém a saúde do nosso corpo, ou quando esse fluxo começa a ser interrompido, a sofrer distonias, a se quebrar, é aí que então, na zona do corpo, onde acontecer esses altibaixos de energia, vai ser uma área que se torna muito vulnerável. Então, como os organismos viróticos, bacteriológicos, são criaturinhas oportunistas, a oportunidade para eles é representada por uma imunologia baixa, pobre. Então, é aí que elas conseguem overwhelm, como se diz? Superar. Sobrecarregar, obrigada, Mani. As defesas naturais do organismo, mas elas vão ganhar, porque o organismo não está realmente forte, não tem uma barreira de proteção. Nessa área, ou em várias áreas, está baixa, a vibração está pobre, então elas vão aninhar nesses lugares onde o corpo é indefenso, e é lá que vão proliferar as doenças. E muito, muito, muito cuidado, porque isto não é só verdade para o plano físico, para o corpo físico. Isto é também verdade para o perispírito,
é também verdade para a saúde mental. Para a saúde em todos os seus aspectos. O problema é sempre o mesmo. E a medicina da Terra, as diferentes técnicas, abordagens de tratamento da saúde no nosso planeta, só vão aos sintomas que se manifestam no corpo físico. E vocês vão dizer, mas muitas vezes o problema está dentro, é um tumor, é isso, é aquilo, é o vazamento. Sim, mas o que provocou isso? Sempre vamos nos porquês. Porque se a resposta última não é a resposta do porquê mais importante, estamos nas linhas secundárias, terciárias, quaternárias, não estamos na linha essencial da problemática, ou seja, não atingimos as causas. Espera só um pouquinho que parece que alguém tem problema aqui, e esse alguém me parece que é o Léo. Vic, você está cuidando dele? Yes, I'm on it now. Tá mesmo. Deus te abençoe, obrigada. Ok? Então, eu fiz esse apanhadinho porque agora vamos recomeçar de onde nós deixamos. E diz assim. Deixa que eu leio, vou ler isso aqui em cima mais uma vez, porque vale a pena. A doença, todavia, é resultado do desequilíbrio energético do corpo, em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. Os vírus, as bactérias e os demais micro-organismos devastadores não são os responsáveis pela doença, porquanto eles se nutrem das células quando se instalam nas áreas em que a energia se debilita. Causam fraqueza física e mental, favorecendo o surgimento da doença, por falta da restauração da energia mantedora da saúde. Os medicamentos matam os invasores em letrinha itálica, mas não restituem o equilíbrio como se deseja. Se a fonte conservadora dessa energia, ou seja, o espírito imortal, não irradia a força que sustenta o corpo. Então, por isso que tem doenças recorrentes. O que resolvemos a doença A, mas aparece a doença B. Resolvemos a doença B ou aminoramos as sequelas da doença B e aparece a doença C. E você diz assim, mas não acredito. Isso aqui parece que está pulando de um lado para outro. Está. Por quê? Porque a ciência médica, embora o seu alto tecnicismo e a sua farmacologia sem precedentes, não consegue, não tem acesso ao espírito imortal, que é a fonte dessa energia, que ora flui forte e constante, mantendo a saúde, a força, o vigor, o bem-estar, a agilidade mental e tudo mais, ou está fraca, vai em fits and spurts, como eles falam aqui, se quebra, e é aquilo que cria o caldo de cultivo necessário para a instalação das doenças. Os nossos remédios, as nossas cirurgias não têm acesso ao tipo de energia que flui do espírito encarnado nesse corpo. Por isso que pode fazer muitas coisas, mas em termos, é mais paliativo do que outra coisa. Não é curativo. Por isso que Jesus dizia, agora vai e não tornes a pecar. Mas o que é pecar? Pecar não é errar. Pecar é insistir em um estilo de vida que não se alinha com a lei divina, que pela força do hábito
pelo reforço constante através da repetição, vai virando um modo de ser. Porque então aí a gente se instalou num caminho que nos afasta de Deus, o que não pode ser permitido, porque Deus não abandona ninguém. Então, como é que ele vai nos trazer de volta ao caminho estreito, ao caminho que leva a tudo que nós desejamos? Através do sofrimento. E uma das modalidades mais comuns do sofrimento é uma saúde com problemas. Mas esses problemas de saúde são sempre, no plano mais essencial do debate filosófico, são pedidos de ajuda, gritos de socorro da nossa alma, o espírito encarnado, pedindo para nós voltarmos, porque estamos indo às pressas, estamos colocando tudo que nós temos, estamos cegos, percorrendo um caminho que está nos afastando do nosso destino, que é a paz e a plenitude, às quais todos nós fomos destinados, como filhos e, por extensão, herdeiros de Deus. Perguntas, comentários, dissensões? Ok. Prosseguindo. Momentaneamente, com a morte dos micróbios, a pessoa parece recuperada, ressurgindo, porém, a situação em outro quadro patológico mais tarde. Quadro patológico é doença ou enfermidade. A conduta moral e mental dos homens, quando cultiva as emoções da irritabilidade, do ódio, do ciúme, do rancor, das dissipações. E vou acrescentar uma coisa que vocês dirão, Claudinha, isso não está no livro. É verdade, está em outro livro da mesma autoria da nossa mãe, Joana, onde ela trata o mesmo tema. E eu vou querer falar com vocês, porque eu padeço, além de tudo isso que eu também padeço, a insatisfação. Pensar que a vida é melhor mais ao norte, mais ao sul, mais no leste, mais no calor, mais no sol, mais na praia. Se eu tivesse um outro trabalho, se eu fosse 5 polegadas mais alto, se eu fosse 15 quilos mais magra, se eu. Insatisfação, inconformidade. Então, tudo isso impregna o organismo, o sistema nervoso, com vibrações deletérias, ou seja, patológicas, que bloqueiam a área por onde se espraia a energia saudável, abrindo campo para a instalação das enfermidades, graças à proliferação dos agentes viróticos degenerativos que ali se instalam. Então, tudo isso que ela escreveu aqui, a irritabilidade, o ódio, o ciúme, o rancor, as dissipações, a insatisfação com o corpo, com a conta de banco, com a profissão, com o trabalho, com qualquer coisa que seja, geram raios destruidores. E, de novo, estou trazendo mais informação que não está aqui, mas tem outro livro no mesmo contexto. Então, aplica. Cria raios profundamente destruidores que atingem a intimidade das nossas células, prejudicando duas coisas que são essenciais para o nosso bem-estar. Primeiro, o ritmo do metabolismo celular, porque nós sabemos aqui que as células, como as unidades mais básicas da vida, são organismos metabólicos. Então, quando o metabolismo não tem um bom ritmo, aí vem os problemas. Se esses raios destruidores, que esses pensamentos e essas emoções atiram acima do nosso network celular, vão atingir a intimidade das células individualmente, alterando o seu ritmo metabólico. E a sua multiplicação, e nós sabemos que quando a multiplicação das células está alterada, nós temos um quadro de câncer. É isso que é um câncer.
Por isso que isto é veneno até esse ponto. Nós precisamos amar, não no sentido de estarmos fascinados com os desafios evolutivos, porque nós não somos psicopatas. Mas amar no sentido de aceitar, por entendermos qual é a finalidade dessas contrariedades transitórias que nos são propostas pela vida no contexto da reencarnação para nossa vitória final. Ninguém vai dizer, a maioria das pessoas não vão dizer, ai, eu adorava as aulas de trigonometria, de equações quadráticas, isso que causa a queda do cabelo na maioria de nós. Não, são propostas desafiadoras. A gente tem que pensar mesmo, tem que estudar, tem que praticar, tem que resolvê-las na prática, tem que se esforçar para poder importar esse conceito, conceitos difíceis, ou mais difíceis, mas porque é isso que está desenvolvendo a nossa inteligência, que é o fator preparatório para que nós possamos perceber expressões mais sutis das verdades eternas. Vocês vão dizer, Claudinha, agora quem está com enxaqueca sou eu. Qual é a relação entre as equações quadráticas e as verdades eternas? Platão. O que Platão, esse bobinho, esse estúpido da Grécia, o que ele falava? O conhecimento possibilita percepções mais sutis da verdade, com maiúscula. Então, esse tipo de coisas, e lógico, não só a matemática, todos os aspectos do viver. Eu falo da matemática porque dá problemas à maioria de nós e todo mundo se lembra noites indormidas com aquela preocupação, com isso vai sempre a ver com matemática, com essas coisas um pouco mais abstratas. Todos os desafios, sejam da ordem que sejam, têm dois objetivos. Primeiro, nos ajudar na nossa reeducação com relação a quais são os verdadeiros objetivos existenciais e, por caráter transitivo, qual deve ser o nosso comportamento enquanto estivermos embutidos neste escafandro para podermos penetrar nas águas profundas das experiências materiais e demorarmos-nos nelas durante um bom tempo, que às vezes pode se esticar até 90, 100 anos em nossos dias, porque tudo isso está trabalhando as possibilidades do nosso psiquismo imortal, do nosso princípio inteligente individualizado, para podermos perceber dimensões mais sutis das verdades eternas. Por exemplo, a maioria das pessoas que vão se exercitar não vão se exercitar porque se exercitar é o fim último. Acontece que muitas delas jogam tênis, jogam voleibol, jogam futebol, jogam qualquer coisa, então elas estão condicionando o seu corpo para poder praticar o seu esporte, sendo o esporte praticado o fim último. Então, os movimentos da vida que vai nos levando de um desafio para uma dificuldade, para um obstáculo que precisa ser removido, para uma doença que tem que ser repensada, para o centro espírita que nos pede uma definição e por lá vai, são todos módulos ou elementos pedagógicos para poder afinar, para poder sofisticar, para poder desenvolver o Deus interno, ou seja, o nosso potencial como seres imortais.
Por isso que nós não podemos ver essas dificuldades como uma declaração de guerra por parte de Deus para estragar as nossas débeis e pobrezinhas possibilidades de fruirmos felicidade na terra. Essa é uma leitura que não tem nada a ver com a realidade. Por isso que nós estamos aqui estudando. Porque o estudo promove a compreensão e a compreensão promove a transformação moral. Como? How? Porque nós já não fazemos uma leitura pobre e absolutamente incorreta das coisas que se passam conosco, que parece que Deus se esqueceu da gente, está se vingando por alguma coisa que podemos ter dito, feito, ou não feito, ou Deus não gosta dos brasileiros, ou qualquer outra coisa. Porque eu já escutei de tudo. Se eu não tivesse a melhor coisa para fazer, sentava para escrever um livro, as coisas que o povo fala. O povo, eu também, porque na hora da enxaqueca e na hora da dor de dentes, eu não estou exatamente falando francês e dando graças a Jesus, ok? Mas por que estamos todos estudando aqui? Para nos fortalecermos, porque é mais fácil avançar quando você faz parte de uma caravana. Quando você se afasta da caravana, porque eu vou fazer as coisas do meu jeito, mas aí você está muito mais vulnerável. É a mesma coisa que um animal sair da sua matilha, da sua manada. Não vai sobreviver 48 horas, vai ser um lanche de alguém. Ok? Porque essa é the rule of the jungle e uma encarnação no mundo de expiações e provas, sejamos francos, é um percurso pela selva. E se você não reconhece as diferentes plantas, as que têm veneno e as que não, as que são bonitas, mas são venenosas, as que são feinhas, mas são curativas, onde você pode colocar o pé, com que animal você pode mexer e com que animal não, em que águas tem crocodilos? Yeah. Sim, obrigada. Crocodilo. Crocodilo. Isso. Que rios têm crocodilos e que águas não, onde que estão as piranhas, onde que tem piranha com mais dente do que piranha com menos dente. Então, se nós não conhecemos a selva, nós não vamos chegar a destino. Então, nós podemos argumentar que uma encarnação em um planeta de categoria 2 igual ao nosso, provas e expiações, é uma travessia pela selva. Então, o espiritismo, o que é? Manual de supervivência. Sim? Bom, vamos dar umas férias mentais, perguntas, comentários, protestos. Ok. Quase sempre as terapias tradicionais removem os sintomas, então, sem alcançarem as causas profundas das enfermidades. Eu tenho uma frase aqui que eu coloquei em yellow highlighter, porque tem frases da Joana que merecem um yellow highlighter. E ela diz o seguinte: a cura sempre provém da força da própria vida, quando canalizada corretamente. As tensões físicas, mentais e emocionais são igualmente responsáveis pelas doenças. E esse é o sofrimento que gera sofrimento. Estresse que causa sofrimento. Medos que causam sofrimento. Ansiedade que causa sofrimento. Inconformidade que causa sofrimento. Sofrimento que causa sofrimento. O homem, desde as suas origens sociais, aprende a ter medo, a conservar mágoas,
a desequilibrar-se por acontecimentos de menos importância, desarticulando o quê? O seu sistema energético passa de um aborrecimento para outro, cultivando vírus emocionais que facultam a instalação dos outros, ou seja, os físicos, degenerativos, responsáveis pelo agravamento das suas doenças. Os condicionamentos, as ideias pessimistas, as crenças absurdas, as ações vexatórias são responsáveis pelas tensões que levam à desarmonia nos padrões que já foram explicados várias vezes. Evitando essas cargas, o sistema energético imunológico, e entendamos que não tem aqui dois sistemas, é um, energético imunológico, porque ambas as expressões são interdependentes. Liberará de doenças o indivíduo e a sua vida mudará, passando a melhorar o seu estado de saúde. As causas profundas das doenças, portanto, estão no indivíduo mesmo, que se deve autoexaminar, autoconhecer-se, a fim de liberar-se desse tipo de sofrimento. Precisamos ir às causas. Se talvez na hora que o sapato aperta e está doendo e está inflamado e a gente não consegue pensar em nada, mas assim que a coisa melhorou, vamos investir uns 20 minutos, meia hora, para sentar no silêncio e fazer aquela pergunta. Vamos levar essa pergunta a Deus. E depois vamos silenciar para poder ouvir a resposta, que sempre chegará. O que está por trás dessa minha crise de saúde? Vemos como é simples. Não precisamos ser yogis, morar em Nepal, nada disso. É simples. Pai, tenho passado muito mal, conforme te consta. O que está por trás dessa minha crise de saúde? Me ajude a ver o que está me desarmonizando, está mexendo com a minha alma tanto que eu não consigo fazer as pazes com isso, que eu não consigo aceitar. Então, essa guerra interna declarada por mim está mexendo muito mal com o meu fluxo de energia, por isso está acontecendo essas crises. Ok. Seguidamente, há o prazer que gera sofrimento. Vamos trabalhar isso aqui. O cotidiano demonstra que a busca insaciável do prazer constitui um tormento que aflige sem compensação. Quando se tem a oportunidade de fruí-lo, constata-se que o preço pago foi muito alto e a sensação conseguida não recebeu retribuição correspondente. Ademais, há aquisições que proporcionam prazer em um momento para logo se transformarem em dores acerbas. E o responsável por esse resultado é a ilusão. A maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta, porque a vida é encarada. Please write it down, que é um jeito de se falar I would, I did, ok? A cura sempre provém da força da própria vida, quando canalizada corretamente, e a maioria dos sofrimentos humanos decorre da forma incorreta, porque a vida é encarada. Como assim? Se eu tenho uma premissa que viver é gozar, trabalhar o mínimo possível, me aposentar com 32 anos, por não dizermos 26,
como tem muitos por aí. É lógico que eu vou ser profundamente infeliz, mesmo me aposentando, porque de Deus não foge ninguém. Ok? Então, se nós agimos a partir de uma premissa errada, não podemos jamais atingir resultados positivos. Na sua transitoriedade, os valores reais transcendem ao aspecto e à motivação que geram prazer. Esse é o sofrimento da impermanência das coisas terrenas. Tudo aqui é impermanente. Por quê? Porque são arranjos moleculares, se vamos lá mais para trás, arranjos energéticos, temporários. Porque eles têm um trabalho para fazer. E adivinha o que acontece quando aquele trabalho já foi feito? A energia volta à sua fonte mater. Daí a impermanência. Esfumam-se como palha ao fogo, atizado pelo vento, logo se transformando em cinza, flutuando no ar. Para conseguir desfrutar de determinado prazer, o indivíduo investe, em muitos casos, além das possibilidades, constatando depois quantas dificuldades tem a enfrentar para manter essa conquista. A luta para possuir um automóvel último modelo expõe-no a compromissos pesados para o futuro. A imaginação estimula-o com a ilusão da posse para averiguar, passado o prazer, que não tem condições para preservar o veículo adquirido, ou os móveis, ou a residência. Enfim, tudo quanto é impermanente e brilha com atração apenas por um dia. Porque mesmo se não perder, mesmo se puder pagar, perde a graça. Você continua morando na mansão, mas quem vê a mansão são as pessoas que vêm de fora e falam: uau, meu Deus, a sua casa é o Taj Mahal. E você fala obrigado, porque você é muito educado, mas você olha assim e fala: ai, quem dera eu achar isso também. Eu achei aquilo talvez por um mês. Assim que a decoradora foi embora, o caminhão foi embora, e já para a minha casa. E como falam os filhos das celebridades, né? As pessoas se matam para pegar um pouco de suor da sua estrela favorita, um autógrafo, qualquer coisa. E quando eles sentados no living de casa, assistindo o filme que fez recorde de recordes, que estão aí olhando o pai e a mãe deles na tela, e muitas vezes o pai e a mãe, os filhos estão aí e falam: ai, não, meu Deus, eu quero jogar videogame. Óbvio, porque para ele ou para ela, os que estão na tela é mamãe e papai. Então, esse deslumbramento todo dos vizinhos para fora não acontece dentro de casa. Por quê? Porque se acontecesse, se eles estivessem todos os dias encantados, amanhecendo e pensando: obrigada, meu Deus, porque a minha mãe é uma modelo de passarela. Obrigado, porque o meu pai é uma estrela do futebol. Obrigada, porque nós moramos numa casa de 70 milhões de dólares. Eles seriam os desheredados, porque iam ficar demorados naquele encantamento que nada faz para que os seus espíritos possam atingir a plenitude, o que não vai acontecer. Então é interessante, porque a gente se mata fazendo um monte de coisas, ginástica, se embelezando, se cirurgiando, comprando carro maravilhoso, voando não sei das quantas, indo para não sei aonde, para deliciar aos outros, através da inveja, claro. Porque para nós que somos os protagonistas, aquilo não faz sentido. Aquilo não faz sentido. O meu ídolo, Billy Joel, eu escuto as músicas dele e a minha alma abandona o meu corpo. Abandona essas letras dele. Meu Deus, é cirurgia, é microcirurgia que ele faz no músculo cardíaco. Ele está
Ele não quer nem chegar perto do piano mais. Enxergar o piano dele já deixa ele de mau humor. É lógico, porque ele também está chamado pela vida a fazer o trabalho dele, senão seria mais um desheredado. E o que falou Jesus? Ovelha nenhuma será perdida. Por quê? Porque Deus cuida do bem-estar e do desenvolvimento espiritual de todos, sem exceção. No nosso planeta, nos outros planetas, em todos os planetas, ok? Medidas as possibilidades sem sacrifícios, é factível constatar até onde pode aventurar-se, sem os riscos de sofrer dores e arrependimentos tardios, mas mesmo assim vai se frustrar por aquilo que já falei. Essa visão correta, realista, que se adquire na existência, emoldura a harmonia. Perdão, emoldura a de-harmonia. No entanto, a fantasia injustificada responde pelo choque inevitável com a realidade. Ou seja, a Joana nos diz que um pouquinho de fantasia emoldura a existência. Mas se nós quisermos construir um futuro sólido na fantasia e na ilusão, é a mesma coisa que você pretender construir uma casa em, como se diz em português, quicksand? Areia movediça. É mesmo, igual que em espanhol, ok. Obrigada. Areia movediça. Alguém falou uma vez para o Chico, falou, Chico, você viu aí a minha comadre, como ela gosta do gatinho dela? E ele falou assim, esse gatinho dela é o bebezinho dela, né? É o chamego dela. Falou, mas eu não concordo, Chico. Eu não concordo que uma pessoa tenha tanto amor por um gato, quando tem tanta criança na rua, tanto velho abandonado, tanta guerra no mundo. E aí o Chico falou, mas minha irmã, é importante, por não dizer essencial, que todo mundo tem que ter alguma coisa com a que se encanta no mundo, senão ninguém aguenta. Então, por isso que não vamos, nós falamos assim de uma maneira categórica na tentativa de sermos claros, de não sermos ambíguos ou confusos. Mas é lógico que não, isso aqui não é uma proposta, uma abordagem prussiana que como agora eu vou me sentir mal porque eu faço cafuné no meu gatinho. Não, faz cafuné no teu gatinho, pelo amor de Deus, porque é muito bom para o gatinho, é muito bom para você, é bom, mas o que nós não podemos fazer é fazer disso a base para a construção do nosso futuro. Porque o gatinho vai envelhecer, o gatinho vai morrer, o gatinho pode fugir, o gatinho pode ser atropelado. E quando isso acontecer, então, você não tem nada. Então, um pouquinho de ilusão e encantamento enmarca a existência. Pretender construir um futuro de bem-estar a longo prazo, na ilusão, no encantamento, is bad business. Very bad business. Okay? Certamente a cautela nas decisões não se pode converter em medo de agir, em cultivo de pessimismo para o futuro. São a ambição irrefreada, a precipitação, a falta de controle que abrem espaços emocionais para o prazer que gera dor. Aí estão os vícios sociais e morais estiolando vidas,
produzindo a lassidão dos sentidos e, a médio, curto ou longo prazo, conduzindo à loucura, ao autocídio. Por quê? Porque aquelas medidas desesperadas, às quais nós apelamos para podermos fugir da realidade, porque todas elas são fugas da realidade, tentando evitar o encontro com nós mesmos, que para tanto reencarnamos. Quando aquilo nos abandona, e sempre nos abandona, nós não temos mais nada para nos sustentar. Então a gente fica desestruturado e apela para a birra póstuma ou a fuga máxima, porque é a última da encarnação, que é a loucura e o suicídio. A loucura é uma fuga da realidade, permanecendo com vida física. O suicídio, claramente, é uma fuga da realidade, se ejetando da vida física. São alguns deles o inocente cigarro de exibição no grupo social, como afirmação da personalidade, eliminação de tabu, respondendo por graves problemas respiratórios, cânceres e enfisemas pulmonares, e o prazer etílico, ou seja, bebida alcoólica, gerador de ressacas tormentosas, cirroses hepáticas, úlceras gástricas e duodenais, distúrbios intestinais e outros, além das alucinações que levam à violência, à depressão, à destruição de outras vidas e tudo quanto é caro, precioso, com resultados funestos. São as drogas que escravizam, iniciando-se as dependências nas primeiras tentativas, que parecem proporcionar o prazer, estimulando a alegria, a coragem, a realização, vitórias fugidias sobre os fortes conflitos psicológicos, logo se convertendo em desgraças, às vezes, irremediáveis e de consequências imprevisíveis. No além, e quando voltarmos para o aqui. O engano de considerar-se invencível, superior, provando o desconhecimento da fragilidade e da impermanência do conjunto que o constitui, especialmente do seu corpo, faculta ao ser prazer mentiroso, que o desperta sob grande sofrimento. Ninguém escapa às conjunturas que constituem a vida, programada de forma a educar e fortalecer seus aprendizes, não a podem burlar indefinidamente. Então, essas fugas todas são propostas temporárias, das quais vamos retornar muito pior do que antes, com problemas complicados por causa dos juros, que vamos ter que começar a resolver com futuras decisões que demandarão muito esforço, muito sacrifício, muita abnegação, porque foram problemas que, se os tivéssemos encarado aqui, não teriam se complicado com todo esse tempo que nós o complicamos, tempo que passamos nas fugas psicológicas. Então, o nosso problema é igual a uma dívida. É melhor pagar $10 agora e não $10.100 daqui a 11 meses. Óbvio, é aritmética básica. Cláudia. Sim. Você poderia dar um exemplo, por favor? Sim, vamos dizer que o meu matrimônio fracassa. Então, em vez de eu trabalhar com isso para chegar às causas, me autoconhecendo, me autodescobrindo, e a partir da informação que isso vai me brindar, construir uma estratégia para eu modificar comportamentos meus que possam ter contribuído
para o fracasso do meu matrimônio, eu começo a beber para esquecer. Porque eu vou lá no bar a falar porcaria do meu ex-marido, a culpa é toda dele. Eu não faço nada, eu vou viajar, eu vou gastar um dinheiro absurdo em coisas estúpidas, comprar mais casa do que eu preciso, ou decretar que os relacionamentos comprometidos e autênticos não valem a pena, porque o amor só faz sofrer. Aí eu vou me involucrar com uma série de homens ou mulheres, vou ter aquele sexo descomprometido com tudo, sem afeto. E nisso eu posso deixar uma boa quantidade de anos. Por não dizermos décadas. Por não dizermos o resto da presente encarnação. Será que alguma coisa dessas vai realmente construir alguma coisa sólida, dependível, propiciadora de bem-estar, paz e clareza mental dentro de mim? Não. Então, ao sofrimento do divórcio, eu vou me reencontrar com esse sofrimento do divórcio 30 anos atrás, 30 anos depois, com o mesmo sofrimento por causa do divórcio, mas com toda a quantidade de frustração, de desengano, de insatisfação, de raiva com Deus, de problemas de saúde, causado pelas maneiras pelas quais por tudo essas condutas mal concebidas que eu implementei para não lidar com a situação. Fugindo no álcool, fugindo no sexo casual, fugindo nas compras, fugindo nas viagens, fugindo em projetos horizontais. A autotranscendência é o resultado de investimentos na verticalização da vida. Vertical porque vamos, para sair da Terra, nós precisamos de uma nave que possa gerar uma velocidade suficiente para poder escapar do pulo gravitacional, está indo para cima, na direção de Deus, simbolicamente, que não está lá em cima, nem cá embaixo. Estamos todos submergidos no pensamento divino. Mas, digamos assim, que tradicionalmente se diz que os céus, os anjos, Deus, Jesus, estão todos lá em cima. Então, utilizando essas ferramentas, que são todas simbólicas, quando você quer sair da horizontalidade, de trocar um problema por outro, você tem que ir na vertical. Os voos comerciais são todos horizontais. Quando você vai de Atlanta para Miami, você sobe um pouquinho, mas depois você vai seguindo a curvatura da Terra. Porque você vai para Miami, você não vai para Júpiter. Você não vai sair do pulo campo gravitacional da Terra. Então você precisa de menos velocidade, você precisa de menos combustível, ou um combustível que não seja talvez tão puro, e mais fácil. Por isso que estamos todos, estou sofrendo em Atlanta, vou para Miami. Estou sofrendo em Miami, vou para o norte da Carolina. Estou sofrendo no norte da Carolina, vou tentar em San Diego. Estou sofrendo em San Diego, vou lá para São Francisco. Não me dei bem no São Francisco, aí eu vou entrar no Canadá. Mas se tudo horizontal. Bebida, sexo, compra, esportes, qualquer coisa. São todas coisas que se podem fazer com responsabilidade, mas não como fugas. Jogar tênis não é uma fuga psicológica, é um espairecimento. Mas quando eu vou virar uma obcecada do tênis para não pensar no meu ex-marido, para não pensar o que me custou o divórcio, para não pensar que ele me traiu, aí é outra coisa. Porque tudo isso que aconteceu estava na minha pauta reencarnatória. Why? Por quê? Porque eram movimentos da vida pelos quais eu precisava passar para me capitalizar espiritualmente em termos de autodescobrimento, autoconhecimento e o esforço necessário para implantar condutas para superar essas situações todas de uma maneira espiritualmente legítima.
Faz sentido? Sim, Mas sim. Por isso que vamos nos evadir em diferentes modalidades de horizontalidade. Como alguém me falou um dia, Claudinha, eu não bebo mais vinho. Falei, poxa, good for you. Agora só bebo cerveja. Me parece mais light. E eu falei, bom, transferiu. Falei, ok, o que eu posso dizer? Trocou 6 por meia dúzia, concordas? Concordas? É uma pergunta retórica. Claro que aqui todo mundo concorda. A ideia seria fazer aquele esforço para deixar de se esconder, de fugir na bebida. E não trocar um drink por outro. Ok? Ou já não vou estourar mais o meu 401k em Christian Dior. Agora, o meu 401k eu dou para Jimmy Choo. Nossa, isso aí tá good for you. Não, guarda um dinheirinho para o psiquiatra, porque você tem que, se você não consegue pensar pelas próprias, você vai precisar de alguém para te apontar os caminhos, vai no terapeuta, porque você não está sabendo projetar um pensamento lógico. Com o que resolve? É continuar a estourar o meu 401k, como é que eu vou viver quando eu não puder trabalhar? Ter 200, quarto de milhão de dólares em sapatos no meu closet, mas não tem para comer. E nós, os seres humanos, estamos tão acostumados a fazermos coisas do gênero que às vezes nos dá dificuldade, nos parece como difícil penetrar. Na verdade, Jesus falava isso. Os espíritos que contam, porque na realidade não está nas escrituras sagradas, mas os espíritos contam que Jesus dizia: vocês estão tão acostumados às mentiras que têm a maior dificuldade se vinculando com as verdades. Claro, porque a mentira já virou um estilo de vida. Daí o conceito de pecado do Paulo. Não é cometer um engano, ok? Se um dia eu como 2 porções de bolo de chocolate, em vez de uma, olha, eu estou contente comigo? Não, o chocolate teve mais força do que eu. Então, nesse ponto de vista, não estou contente comigo. Mas eu vou ficar aqui me descabelando porque eu pequei, e agora eu vou para o inferno? Não, claro que não. Não, claro que não. Pecar é, depois que nós sabemos como é que é, porque antes de saber como é que é, somos iguais a crianças. Você não vai colocar uma criança de 4 anos na cadeia porque roubou bolachas do pantry da cozinha, ok? Tem 4 anos, ok? Mas 40, alguém de 40 que rouba uma padaria para comer o cookie vai direitinho para a cadeia. Por quê? Qual a diferença? Sabe. Então, agora que já sabes, espera mais de você mesmo. E esteja disposto a fazer o esforço necessário para que o que sabes agora prevaleça sobre aquilo que é familiar e vira um hábito. Senão, o hábito vai continuar a fortalecer o seu momentum, que em física é massa multiplicado por velocidade. E aí, cada vez vai ser mais difícil de parar. Então, não é, mas espírita tem pressa. Não, espírita é estratégico. Conhece as coisas básicas como funcionam. Então, é melhor eu devolver 100 dólares agora do que 1.100 em 11 meses. Please. Claro. Eu vou me economizar 1.000 dólares. Não tem que ser um gênio matemático para chegar nessa conclusão.
Assim com todo, quanto mais cedo, mais fácil superar esses hábitos, porque eles, embora os mais fortes, não têm a força que terão se nós continuamos a esperar 10 anos, 15 anos, 20 anos por esse outro hábito, que é o costume de fugir do confronto com a realidade, por medo a ter que assumir os novos compromissos que disso vai surgir, vão estar muito mais fortes. Faz sentido? Perguntas, comentários? O Espiritismo é racional, é prático e é uma seta, é linha reta, não tem complicações, coisas, figuras que você tem, que precisa de um guru para desentrinchar para você. É tão claro que o povo foge do Espiritismo, porque intui que o Espiritismo resolve. Mas eu não quero resolver. Gente, se eu não quisesse resolver, eu estaria em alguma igreja. Com todo respeito das igrejas, porque tem que ter comida para todo mundo. Eu amo quando eu vou no restaurante, as poucas vezes que eu vou, porque eu não gosto, mas quando eu vou, tem comida convencional para vegetariano e para vegano. Finally. Mesmo que seja uma opção para vegano, uma opção para vegetariano, mas tem que ter para todo mundo, com glúten, sem glúten, com amendoim, sem amendoim, porque a realidade é essa, você não tem duas pessoas iguais. Então, as religiões estão aí, as igrejas estão aí para as pessoas que têm que comer gluten free, vamos dizer assim. Então, tá ótimo. Poderia ser muito melhor, mas essa é outra conversa. E tem gente que se identifica com isso ou acha que vale alguma coisa, então vai muito bem. Muito bem. Mas vai resolver? Dificilmente. Por quê? Porque não abre, como se chama the hood? The hood of the car. Capô. Capô. Não abre o capô. Tá aí, jogando aguinha no carro, passando um paninho, spray nas rodas. Tá bonitinho, mas o carro não anda. Não abre o capô. O Espiritismo abre o capô. E não só isso. Além de abrir o capô para você, quando você estiver fortinho, pronto, decidido, tem também o fosso, eu não sei como se chama isso em português, onde os mecânicos vão embaixo do carro. Leo, como se chama isso aí? E você tem uma panorâmica, então, olha, quando você olha para o carro por baixo, com aquelas luzes maravilhosas, e você tem acesso a entrar, a olhar embaixo do capô, querido, você não vai, não tem quem não conserte aquele carro. Porque você tem acesso ao interior, à intimidade da coisa. E é isso que o Espiritismo faz. Às vezes as pessoas me perguntam, como é que pode que o Espiritismo não tem mais pessoas? Primeiro porque o acesso ao Espiritismo é uma questão de merecimento. Pelos esforços ingentes que a pessoa tem feito ao longo do tempo igual vidas, para superar as suas más tendências. Então, quando a espiritualidade superior considera que mesmo que ainda não conseguiu, mas já fez suficiente para merecer, merece, a vida te leva, de uma maneira ou de outra, a tomar conhecimento da doutrina espírita. E quanto você vai querer investir ou não? Uma vez dentro da casa espírita, corre pela própria conta. Mas você já tem as informações. E com essas informações, você pode resolver tudo. Ai, Claudinha, que exagerada. Não, tudo.
porque explica os porquês. E quem entende o porquê, aguenta qualquer como, porque pode ver os benefícios. Mas já esgotamos o nosso tempo. Vamos deixar aqui. Ninguém escapa às conjunturas, enfrentar as vicissitudes. Ok, perfeito. Muito obrigada pelo tempo, muito obrigada pela atenção. Desculpa qualquer coisa. Às vezes as minhas convicções me podem fazer parecer um pouco ditatorial, mas nunca vem com um espírito de ditadura, e sim de profunda convicção. Eu acho que eu sou a versão humana de um pitbull. Então, perdão por qualquer coisa. E agora sim, quem que gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Por favor. Querido Mestre, elevamos os nossos pensamentos a todos aqueles que se encontram doentes, fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. Pedimos pelos nossos irmãos que deixaram sua reencarnação pelas portas do suicídio, aqueles que se encontram perdidos nas drogas, que eles possam lembrarem-se de Ti, sabendo que sempre há um novo caminho a ser construído. Mestre amado, agradecemos a oportunidade do ensinamento da Tua luz tão clara. Ajuda-nos a colocar em prática, seguindo sempre para frente e adiante. Desejamos a todos uma semana de bom proveito para a nossa evolução. Pedimos a permissão para encerrar os estudos dessa noite. Que assim seja. Poxa vida, as preces de vocês estão emocionantes. Que assim Amém. seja. Muito Assim obrigada. seja. Boa noite para todos. Boa noite, Boa obrigado. noite. Beijo, obrigado. Boa Boa noite. semana. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, minha irmã.